Remontada? O que é isso? É de comer? Fala, rapaziada, mais um vídeo no canal do Canedo. Me permitam hoje ser um pouquinho clubista, brincar, mas é claro que estamos entre amigos aqui, né? Um climinha bom, razoável, né? A classificação do Arsenal para a semifinal, a terceira semifinal de Champions na história do Arsenal. E o Real Madrid ia para, sei lá, 14ª das últimas 16, sei lá, um negócio de louco. Mas o fato é que deu Arsenal e merecidamente o Arsenal passou. Estamos aqui hoje para falar dos 4 jogos, né? Eu acabei não gravando o vídeo depois da terça, então falaremos dos 4 jogos das quartas de final e no fim fazer uma projeçãozinha, dar uns favoritos, pensando aqui já nos confrontos de semifinal. Antes, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário aí depois. É impressionante a quantidade de gente que assiste ao vídeo e não está inscrito, tá? E é importante se inscrever no canal, ativar o sininho, porque você vai receber o vídeo antes, quando ele estiver pronto, e às vezes dá na telha aqui, eu faço um vídeo sobre determinado assunto, né? Então eu até recomendo aí que você assista aos últimos, nem sempre é pós-jogo, né? Às vezes tem algum assunto bombando. Tô devendo um vídeo também sobre horários do Brasileirão que eu quero fazer também, então fique ligado, tá? Vou chamar aqui a minha segunda tela para a gente comentando com links que eu estou assistindo. Pois bem, aqui não tem nada de extraordinário, mas são as semifinais definidas: Arsenal contra Paris Saint-Germain, Barcelona contra Inter de Milão. Passaram os melhores, né? Os melhores times. Né? Eu acho que não houve, nessas quartas de final, a sensação de injustiça. Né? Inter e Bayern foi um jogo muito aberto. Barça e PSG tinham aberto vantagem na ida e muita gente sentenciou, já que na volta não ia acontecer nada. Bem, teve drama, pelo menos teve drama. E quando no jogo que todo mundo achou que iria acontecer alguma coisa, acabou que não aconteceu nada. O Arsenal foi mais uma vez melhor em campo, passou. Então vamos começar falando do Arsenal, né? Por um pouquinho de clubismo, mas deixa eu puxar aqui, ó. Temos um pouco das estatísticas do jogo. O Arsenal criou mais. O XG também está na conta do pênalti desperdiçado pelo Saka. Mas olha o número de finalizações, né? O Arsenal saiu para jogo 18-11, né? O Real Madrid teve mais finalizações, mas olha quantos chutes de longe, né? Tá aqui no mapinha, se a gente consegue observar bem, quanto o Arsenal teve as suas chances mais claras assim de dentro da área e de onde saíram também os seus 2 gols. O Courtois fez 4 defesas, né? Foram 6 chutes no alvo, menos os 2 gols. Então, o Courtois fez 4 defesas e o Raya só fez 2 defesas. Também teve um gol do Real Madrid. E eu acho que quem assistiu ao jogo concorda que o Arsenal mandou mais uma vez na partida. Não foi aquela superioridade construída, né, nos números. Até porque, né, o Arsenal foi a campo com uma outra estratégia. Já tinha um 3-0, não tinha por que se abrir. Mas no fim das contas ficou aquela sensação de que o Arsenal, de novo, foi o melhor em campo. Fez 5-1 no agregado. Então uma senhora partida da molecada, né? Dá para chamar de molecada ainda, é um time ainda jovem em construção do Arsenal, a molecada do Arteta. Sobre Real Madrid antes, ficou aquela sensação de impotência, logo em se tratando do dono do torneio, do dono da casa e da necessidade de vitória, né? E o Real Madrid em nenhum momento do jogo passou aquela sensação de que conseguiria remontar. O que sustentava era a mística. E eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram, pré-jogo, né, para tentar explicar como é um pouco dessa relação das viradas, né, porque só acontece com o Real Madrid, mesmo quando ninguém acredita e tal. E é um pouco... Foi um pouco desse cenário, né, que estendeu o drama no jogo. Um drama no confronto. Acho que nem dá para chamar de drama, mas um suspense, né? O torcedor do Arsenal viu o seu time jogar bem, jogar até melhor e não tinha tranquilidade de cravar. Passamos, né? Porque em se tratando de Real Madrid, mais ainda, né? Exige respeito. Mas eu li também parte das críticas já dos veículos jornalistas espanhóis pós-jogo e, enfim, eles já estão acostumados a esse estágio, a esse nível de exigência, de dificuldade, e o Real Madrid certamente não esteve à altura. Então, muita gente já, né? O madridismo deixou de sonhar quando a bola começou a rolar. É uma frase que eu li, acho que no jornal Marca.
E é um pouco de verdade, né? O Real Madrid já vinha dando sinais ao longo dessa temporada, nas últimas semanas. O ataque não está funcionando, a defesa levando gol todo jogo, o time cansado por falta de rotação, sinais de desgaste, de esgotamento mesmo, de fim de ciclo até do Ancelotti. Acho que essa eliminatória foi um pouco de choque de realidade para o estágio que o Real Madrid se encontra. Pode ainda ganhar a Copa do Rei, pode ser campeão espanhol, mas não há indicativos, né? E essa eliminatória contra o Arsenal foi soberano, né? A gente pode aí culpar vários nomes, culpar os próprios jogadores do Arsenal dentro de campo, que acho que não fizeram muita coisa, mas se a gente for olhar para mudanças da temporada passada para cá, saída do Kroos, o relógio, né, do meio-campo do Real Madrid, é um cara que carimbava todas as bolas e, enfim, não preciso nem me alongar aqui falando da importância do Kroos. Não veio ninguém com o perfil dele. O Real Madrid teve alguns espasmos de bom futebol com Ceballos no meio-campo, outro nível de jogador, e ficou aí a temporada inteira tentando se virar e encontrar no revezamento ali entre Modric, Camavinga, Valverde. Além da saída do Kroos, tivemos lesões importantes. Então, o Lucas Vázquez teve que jogar muitas vezes na lateral direita, porque o Carvajal sofreu aquela lesão de LCA e o Militão também, dois titulares da defesa. E o Arsenal não contratou, promoveu o Asensio, que, poxa, né? É ainda um moleque da base, não tem como ele assumir a bronca. Então foram dois problemas em que o Real teve que criar outros problemas porque passou a improvisar. Valverde passou a jogar na lateral, Tchouaméni na zaga. Sendo assim, o meio-campo do Real Madrid também ficou mais enfraquecido, perdendo dois nomes assim importantes com frequência, né? Foram muitas rotações, tentativas de encontrar o time. E assim, a gente precisa também falar da entrada do Mbappé. O Real Madrid deu um clique na temporada passada com o Bellingham tendo liberdade para chegar à frente, Rodrigo e Vini no ataque. E aí foi assim que o Real Madrid passou a, né, ter o seu melhor futebol, vai aí ao longo da temporada. Precisou ser salvo pelo Roselu, é verdade, naquela semi, mas o time titular, tinha dado clique, né? Com meio-campistas ali atrás, Valverde, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Vini e Rodrigo. Entra o Mbappé e não sai nenhum do trio da frente, dá para dizer que foi uma experiência que não deu certo. E é muito provavelmente que não seja o Ancelotti a ter que descascar esse pepino na próxima temporada. É um ótimo problema, todo mundo quer ter esse problema, todo mundo quer ter um Mbappé no time, mas acho que já estamos em abril, reta final de temporada, está provado que não deu certo com o Ancelotti. Isso vai até um pouco também das declarações pós-jogo. Antes, deixa eu só passar pela a linha do tempo aqui de XG, né? O Arsenal acabou vencendo também o XG nesse jogo. Teve uma super chance do Arsenal aqui no início, que é o pênalti perdido pelo Saka. E aí, parênteses. Gente, o problema não é cavar. Cavar mostra uma super personalidade do Saka. Depois que ele perde o pênalti, todo mundo fala que não tinha que cavar, tinha que bater no canto, forte poderia perder igual. O problema ali foi você cavar no canto. Algo que foi até falado pelo Rafinha na transmissão. Faz algum sentido você cavar no canto? Significa que se o goleiro acertar o canto, ele vai defender. Então você já reduz drasticamente suas chances. Para cavar, cava no meio do gol. Porque são raras as vezes que o goleiro fica parado. E se ele cai, não dá tempo de voltar, dependendo da cavadia. Então, acho que o Saka foi garoto ali, né? Deu mole, escolheu errado a sua estratégia, vacilou, tudo bem, beleza. Porque ele mostrou uma enorme personalidade também no segundo tempo. Ao dar a cavada, recebeu um lindo passe do Merino e deu a cavadinha aqui para encobrir o Courtois na saída do Courtois. E o Saka é isso, gente. É um moleque que já desabrochou e tá pronto, assim, tá mentalmente. Uma noite como essa, assim, mostra que, cara, não só ele, né, como outros nomes do time, tá deixando de ser um time de garotos. É um time de garotos na média de idade ainda, acho que foi uma média de 25 anos, se eu não estou enganado hoje. Mas a molecada tá criando casca, né, em jogos importantíssimos como esse. No fim, a chance do Martinelli também foi de ouro. Acho que esse chute aqui deve ter sido do Endrick, né, a chance do Real Madrid, mas se você for ver, ó, o Vini Júnior ganhou esse presentão aqui do Saliba. O Saliba vai trabalhar no Cruzeiro, né? Mandei ele trabalhar no Cruzeiro. Vocês vão pegar a referência. Fiquei muito bravo com o Saliba. Mas ainda assim, né?
Saiu o gol de empate do Arsenal, o Vini chamou a torcida, agora vai, pressão segura. Arsenal, senhor do jogo, não sofreu. Acho que foi esse assim, um grande mérito coletivamente do Arsenal, foi não ter sofrido em nenhum momento. Como eu disse, o suspense ficou só porque era o Real Madrid. Se fosse Arsenal contra qualquer outro time jogando do jeito que estava jogando, a galera teria mudado até de canal, teria ido para outro jogo. Pois bem, falar aqui sobre a personalidade desse moleque, mandou todo mundo calar a boca, o que eu também fiquei com vontade, porque acompanhei a rodada no Twitter, e depois do pênalti que já tinha de Real Madrid classificado, Arsenal peidão, já era, amarelão, toma, faça o seu silêncio também, como o Thierry Henry mandou lá em 2006, por sinal, né, assim, saca, nós chamamos e você é um cara de muita personalidade. Mas olha essa estatística aqui. A partir de agora, o Arsenal se tornou o time que enfrentou o Real Madrid em pelo menos 2 eliminatórias europeias e passou nas 2. Você vê o tamanho do domínio do Real Madrid, né, no continente desde a década de 50. Não houve nunca alguém que tenha enfrentado o Real Madrid em 2 mata-matas diferentes e tenha passado as 2 vezes. 1-0 no agregado lá em 2016, que foi aquele gol do Thierry Henry. 5-1 no agregado agora, né, sobrando. Poxa, e assim, não tem nem o que falar, né? É uma estatística que o torcedor do Arsenal vai guardar com orgulho por muito tempo, ganhando essa Champions ou não. Evidentemente que o Arsenal tem que ganhar a Champions, né? Os seus adversários, né? Outros clubes, não só do seu país, o Chelsea já ganhou 2 vezes, né? Liverpool, Manchester United. O Arsenal não é campeão europeu ainda, então precisa muito desse título, mas essas são as pequenas conquistas que fazem parte do caminho. E você eliminar o Real Madrid pela segunda vez, ainda mais agora que foi uma super vibe de remontada, vai acontecer a virada. O Bellingham falou que não parava de olhar o TikTok, vendo os edits lá, contando as viradas anteriores, vai acontecer, o clube todo, né, em torno disso, e, pois bem, não aconteceu. E também não aconteceu... antes aqui, falar também desse homem, Declan Rice, melhor em campo no jogo de ida, 2 golaços de falta. O que ele jogou hoje também, ontem, se você já estiver vendo esse vídeo na quinta-feira, foi uma barbaridade. Desarmando, carregando a bola, né, aparecendo para o jogo. O cara foi um leão, assim, lá atrás e lá na frente. Declan Rice provando cada vez ter sido uma contratação super barata. Então fica aqui o registro também, o cara que foi eleito o homem do jogo, né, o melhor em campo, na ida e na volta. Então, absurdo, Declan Rice se consolidando, e até num papel que ele tem mais liberdade por causa do Partey, mas ele é um jogador que tem feito muitas coisas ali no meio campo, sabe? E fez até gol de falta, gols super decisivos aí para o confronto. Um registro aqui do Real Madrid, o Vini Júnior, temos pouco a comentar sobre o jogo, tanto do Mbappé, que saiu machucado ali no segundo tempo, do Rodrigo, do Vini, todo mundo muito mal individualmente, mas o Vini fez um gol que deixou algum suspense e ultrapassou o Ronaldo Fenômeno na artilharia entre brasileiros do Real Madrid. Então, assim, baita feito para o Vini, uma média menor, é bem verdade, o Vini está no clube desde 2018, mas louvável, números bem impressionantes do Vini, fica aqui o registro. A temporada pode não estar sendo boa, mas a história que o Vini escreve no Real Madrid, palmas para ele. Falar aqui dessa declaração do Courtois, que também me chamou a atenção, e agora para dar uma cornetada na atuação do Real Madrid, no confronto inteiro, né? Mas hoje especificamente, no jogo dessa quarta, foram 42 cruzamentos do Real Madrid. E o Courtois estava observando tudo lá de longe, né, do outro lado da área, e falou: cruzamos muito nesse ano, mas nesse ano nós não temos o Roselu. E o fato dele citar o Roselu é até um pouco inacreditável, né, que era um centroavante reserva. Esse posto foi ocupado pelo Endrick, mas o Endrick claramente não é um centroavante de bola aérea, né? Então o Real Madrid mostrou já desde o primeiro tempo
falta de criatividade. O Arsenal fazendo um trabalho impecável ali com Saka, Martinelli voltando bastante, Merino também fechando linha, não encontrou espaço e a solução, né, foi cruzar. Começou a atacar cruzamento, 42 cruzamentos. Pô, isso é um número muito absurdo para um time do talento do Real Madrid e só acertou 7. Né? Então, até puxar aqui uma continuação de frase do Courtois, uma corneta sincera, né? Abre aspas para ele. Talvez às vezes você tenha que ser autocrítico e olhar para tudo. Sinto que somos uma equipe, mas às vezes temos que jogar mais como equipe e não tão individualmente. Se eles dobrarem as marcações no Vini ou no Kylian, as coisas nem sempre vão acontecer. Então temos que olhar para isso e ser autocríticos. Acho que concordo, acho que você também vai concordar, você que assiste ao Real Madrid jogar. E que no fim das contas, né, o Arsenal chutou mais a gol que o Real Madrid. Então foi um jogo bem pobre. Só para ilustrar aqui, né, enfim, todos os cruzamentos, só acertou 7, quantidade de setinha clara, né? Alguns escanteios, mas assim, bolas da intermediária, aquelas bolas que para consagrar zagueiro, né? Consagrando os zagueiros do Arsenal. O Arsenal que chegou na sua terceira semifinal da história na Champions. Baita. 2006, finalista nessa campanha do Thierry Henry. 2009, perdeu para o Manchester United, do Cristiano Ronaldo. E 2025. Né? Um clube do tamanho do Arsenal não pode se acostumar a estar tão ausente assim das principais fases. É claro que não é fácil. Não é fácil nem se classificar na Premier League e muito menos avançar na Champions, eliminar times do tamanho de um Real Madrid. Né? E no meio da caminhada você tem que eliminar. Mas é isso. O Arsenal, acho que comprovando aí o belo trabalho do Arteta, que chegou em 2019. E, pois bem, tá prontinho, tá? Eu sei que os outros estão prontinhos também, quero falar sobre isso, mas o Arsenal tá prontinho para cometer o crime, como dizem. E nessa temporada especificamente, o que o Arsenal vem conseguindo fazer sem o Havertz e o Gabriel Magalhães agora, né? Perdeu o Gabriel. O Havertz disseram que tem chance de voltar numa eventual final, mas eu não acredito e nem se seria titular, porque o Merino encaixou muito bem. Então, olha as soluções que o Arteta encontrou. Eu estou na bronca porque deveria ter contratado, na minha opinião, mas com o que tem, né, perdeu o Martinelli por lesão muscular, perdeu o Saka, que voltou recentemente, e se manteve vivo. Pode não conquistar a Premier League, beleza, mas está vivíssimo numa semifinal de Champions. Então, palmas também para o trabalho que o Arteta vem realizando à frente do Arsenal, e mentalmente essa galera está amadurecendo. Então, fiquemos de olho. Puxar aqui agora a nossa resenha sobre o outro jogo da quarta-feira, Inter de Milão e Bayern de Munique. Esse foi um jogo assim muito aberto. Óbvio que eu fiquei com as duas TVs ligadas, assisti aos dois ali com o rabinho de olho, mas às vezes você não consegue. Mas esse foi um jogo assim muito aberto. Um tiroteio. Foi assim, tanto pelo XG muito próximo dos dois, o número de finalizações também, 35 finalizações e 12 finalizações somadas no alvo. O Bayern teve mais a bola, acho que um pouco também retrato da situação do jogo, mas a Inter é impressionante. O Bayern teve chances de ouro, sim, nos acréscimos, acho que foram 3 chances boas. O Kane, o Sommer saiu mal uma vez, jogou para fora, o Olise também deu um vacilo. Qual foi a outra chance? Não sei se com o Thomas Müller também, eu acho. Mas acabou que no fim passou a Inter. Detalhe que para o gol do Lautaro, eu acho que a bola bateu na mão dele, mas eu fiquei na dúvida, porque é um lance de imediatez, né? Eu acho que a bola bate na mão dele, bate no Kimmich, e o Lautaro faz o gol no rebote. Eu fiquei na dúvida se isso seria gol legal ou não, mas enfim, a Inter de Milão chega aí à sua segunda semifinal nas últimas 3 temporadas, e também fruto de um trabalho longevo já do Simone Inzaghi, e a Inter parece ser coletivamente o melhor time. Talvez não tenha as melhores individualidades. Se for montar aquele time ideal das semifinais, né? Juntar os jogadores dos 4 times, talvez você vai emplacar ali um Bastoni, talvez um Barella, Lautaro no ataque, acho que não sei, mas coletivamente a Inter parece estar tinindo, sabe? Não sei se tem uma equipe mais organizada que eles nesse momento. São jogadores que têm liberdade para trocar posições
e sim, os meio-campistas da Inter estão toda hora indo, voltando, ajudando na área também. Todo mundo participa, os zagueiros na criação participando bastante. O Bastoni é um caso. Pô, os dois centroavantes, os dois atacantes, né, o Thuram e o Lautaro, também ajudam muito, até em construção também. Então, foi mais um sinal assim, de um jogo grande da Inter. E assim, é um time que também está pronto. Se a gente for listar, né, vem um pouco daquela ideia que eu puxei no início do vídeo. São os 4 melhores times e a gente vai ver assim, 4 jogaços, né, os de ida e de volta. Destacar aqui uma curiosidade. Deixa eu puxar aqui um pouco também da história do jogo através do XG, né, que ficou muito igual, né, até um escudo em cima do outro. O Pavard, cara, que estatística bizarra. Só trazendo pela curiosidade. O penúltimo gol do Pavard na Champions foi pelo Bayern contra a Inter em 2022. E o último gol mais recente agora do Pavard na Champions foi pela Inter contra o Bayern. Parabéns pelo Pavard que aparece nesse jogo, né? E ninguém teve ideia de botar uma fezinha que ele ia fazer um gol, né? Um defensor faria um gol ali no escanteio até. Harry Kane fez mais um gol. Eu não consigo, né, criticar o Harry Kane porque compareceu, mas de fato não foi um jogo que ele gerou muito jogo, como é peculiar. Já o Lautaro, assim, um cara super participativo também, decisivo. O Lautaro, se eu não me engano, ele fez gol no jogo de ida contra o Feyenoord. Na volta ele ficou no banco, fez gol na ida contra o Bayern e fez gol na volta. Um artilheiro importante do mata-mata. E ele chegou a 150 gols pela Inter em 325 jogos, só que lá no início ele não jogava tanto, não tinha tanta minutagem. Ele chegou novo do Racing. São 4 temporadas seguidas com pelo menos 21 gols, né? E 21 nessa, que ainda está rolando. Então ele vai subir essa marca. Lautaro, um cara importantíssimo, que foi até esculhambado na web e em vários outros lugares por conta da Copa de 2022. Ele até perdeu a vaga lá para o Julián Alves, mas um baita atacante já de anos, muito regular e super importante agora nessa caminhada da Inter. O Bayern, assim, que se despede sem convencer, né? Foi, acho que, um jogo aberto, uma eliminatória aberta. Poderia ter dado até Inter, assim, no detalhe. Mas é um Bayern que tem dificuldades para se defender, né? E vai restar ali a Bundesliga. Musiala fez bastante falta. Não que o Thomas Müller não tenha jogado bem. Eu acho que o Müller, na sua saideira aí de Bayern de Munique, fez um bom papel. Mas é diferente, né? O Musiala é muito craquinho. Então acho que ele fez falta aí. Teve uma lesão muscular, fez falta nessa eliminatória. Puxar aqui a foto do Lautaro, que eu achei fantástica, né? O Lautaro, muito ídolo da torcida da Inter. Vai um pouco do que eu falei sobre ele. E basicamente, assim, é isso desse jogo. A Inter, timaço. Vamos pular aqui para terça-feira. Jogos de terça. Antes, assim, uma pequena resenha. Porque terça-feira foi isso, né? Aquele cenário de já tá tudo decidido, não vai acontecer nada. E o PSG e o Barça realmente pareciam imbatíveis, né? Até porque, se for pegar histórico, o PSG só tinha perdido uma vez nos últimos 30 jogos. E foi aquele jogo pro Liverpool na França que eles amassaram. O Alisson foi melhor em campo. O PSG está invicto ainda no campeonato francês, foi campeão recentemente. E o Barça estava numa sequência esse ano absurda também. 24 jogos sem perder. Tendo enfrentado aí Atlético de Madrid, Real Madrid na Supercopa, só que nenhum deles passou ileso, né? Perderam flertando com perigo. No caso do Barcelona, olha, foi uma vantagem agregada que chegou a estar reduzida para um gol, né? Foi um negócio bem perigoso, não foi convincente. E olha essa estatística aqui, cara. 11 finalizações no alvo. O Chesney teve que fazer 8 defesas. Errou ali, cometeu pênalti e tal. E essa aberração aqui. 3,85 de XG para o Borussia Dortmund. Foi um jogo assim que o Barcelona pareceu sentir.
você vê até individualmente pelos gols sofridos, praticamente todo mundo falhou ali ao longo do jogo. A linha de defesa toda falhou. O Koundé até acertou ali uns bons passes, mas também teve um lance que ele deu um super espaço para o ADM. Eric Garcia vacilou, Ronald Araújo vacilou, Chesney vacilou no pênalti, Gerard Martin também vacilou em um dos gols. Cara, foi um Barcelona que deixou um alerta. Foi talvez o pior jogo do Barcelona na temporada. E num dia, não vou nem falar dia bom do Guirassy, porque o cara meteu um hat-trick, mas num dia bom dos outros jogadores do Borussia, se aquela pontaria tivesse realmente super afiada, o Borussia Dortmund teria conquistado a remontada, teria conseguido a remontada. Então, palmas aí pro Guirassy, que tentou de tudo. Chegou a 13 gols na Champions, assumiu a artilharia, passou o Rafinha, que tem 12, só que quem joga agora é o Rafinha. O Guirassy foi para casa, mas bem surpreendente, assim, o Barcelona... Se você achar que pode ser sério. Olha só isso aqui, que absurdo, né? A pessoa não sabe que eu tô gravando. Oi, Siri. Foi muito absurdo a disparidade de XG, né? As chances que o Borussia Dortmund... Olha só, cara, assim, na história do jogo aqui, contada essa timeline aqui de XG. Olha que absurdo, né? O Barcelona até faz o gol num gol contra. E é incrível como o Borussia até não conseguiu, de repente, o quarto gol. Teve oportunidade para isso. Mas no fim das contas deu Barça, né? Mas é isso, acho que com um alerta ligado. Uma estatística impressionante é que esse XG foi o maior XG de qualquer jogo das quartas de final em diante já registrados na Champions. E isso começou a ser registrado desde 2003, 2004. Então, nenhum time conseguiu um XG tão alto num jogo de quartas de final da Champions em diante, até o Borussia Dortmund agora. XG, para quem também não está familiarizado, esse XG aqui digamos assim, a qualidade de chances criadas. Cada finalização recebe uma nota de 0 a 1. Quanto mais clara a chance de gol, mais perto do 1, né? Quanto chute lá de longe, de fora da área, é uma chance muito pequena, então 0,0 alguma coisa. Isso significa que o Borussia Dortmund fez 4 gols de quase 4 de XG. O mais comum é os times superarem, né, o número de XG. Por exemplo, o pênalti, que pra gente é uma chance clara, vale 0,75. Então, se um time faz um gol de pênalti, ele já está acima do XG. Mas assim, fica um alerta aí pro Barça. Vamos ver como o Barça vai reagir. Tem campeonato espanhol, vai ter que rodar bem o seu elenco. Esse é até um detalhe importante, interessante das semifinais. Arsenal já está com a sua vida garantida na Premier League, está em 9 pontos acima do sexto colocado, vão 5 para a Champions. Também não vai ganhar o título, acho que o Arsenal pode dosar. Só que o Arsenal enfrenta o PSG, que já foi campeão. Temos esse detalhe. Do outro lado, temos um Barcelona que está disputando ainda a final de Copa do Rei, que vai ser logo antes dos jogos de ida da semifinal, das semis. Dia 26 de abril, a final da Copa do Rei. 29, 28 já joga ali o... 29 ou 30 já joga o Barcelona, acho que 30. Mas assim, é muito um do lado do outro. E o rival do Barcelona, a Inter, tá vivíssima da Silva no campeonato italiano, disputando agora cabeça a cabeça ali com o Napoli. Também não vai poder dar mole. Então vamos acompanhar aí se isso impacta de alguma forma. Acho que lá para a final não vai fazer diferença. Até lá todo mundo já deve chegar com a vida resolvida. Mas agora nas semis, vamos ver quem vai conseguir dosar melhor aí, cansaço, preservar os jogadores. A gente sabe que Barça não pode perder Yamal nem Rafinha, né? E aí muda muita coisa. Vamos para PSG e Aston Villa. E aqui, assim, um jogo muito aberto, impressionante, como as linhas estavam altas e as chances foram saindo. E aí eu assisti melhores momentos e fiquei até com pena do Aston Villa, cara, que o Donnarumma, talvez ele esteja se tornando um dos goleiros dessa edição, talvez o goleiro dessa edição. Nas oitavas de final pegou tudo ali pegou pênaltis, né, importantes ali contra o Liverpool. E agora ele fez umas defesaças, cara. Uma chance do Rashford, uma do Asensio e outra do Tielemans. Assim, chances de ouro pro Aston Villa fazer gol. E ele ficou a um golzinho só de levar para a prorrogação. E tava um ambiente muito legal lá no Villa Park. Eu fiquei com pena, foi um jogo super aberto. O PSG abre 2-0. Pela história aqui do jogo, ó.
o PSG abre 2-0 e depois vem a remontada, quase remontada completa do Aston Villa. E aqui, olha só, aqui que tá o grande... Como é que o Aston Villa me faz gol aqui nessas oportunidades? Aqui. E logo depois, olha o salto do XG. Foram as 3 chances de ouro aqui que o Aston Villa teve. E eu não sei se o PSG também iria se aguentar. Então, é importante nesse sentido. Foi um desempenho do PSG para ficar em alerta, né? Da maneira como o time se defendeu, linhas muito altas até. Vamos ficar de olho aí nessas semifinais. Vai ser muito interessante, cara. Serão 2 jogaços. Basicamente era isso que eu queria falar assim, de todos os jogos. Então a gente volta aqui com as semifinais. Recapitulando, 29 e 30 de abril, 6 e 7 de maio. Anote aí na sua agenda para você não perder, marcar um churrasquinho, fazer qualquer coisa, muito importante. Mas para fazer jus aqui ao título do vídeo e elencar os meus favoritos, acho que o favorito número 1 é o Barcelona. Talvez quem tem mais hierarquia, mas eu acho que isso não vai pesar muito a partir de agora. Mas para mim, tem Rafinha, tem Yamal, né? Rafinha é o cara dessa Champions, e Yamal, pô, o moleque é muito craque, mas assim, as distâncias estão próximas, sabe? As margens estão próximas, então Barça em primeiro, eu colocaria o PSG em segundo, por estar jogando também muito bem. Vou dar um benefício da dúvida para os dois, apesar dos jogos de volta. Arsenal em terceiro e Inter de Milão em quarto. Mas olha, a Inter de Milão está prontinha também para ganhar esse título. Então, são margens muito pequenas, só para reforçar. E aí, convido você a também deixar e elencar os seus 4 favoritos, dizer o que você achou desses jogos todos das quartas de final. E vem muita Champions aí, tá? A gente vai acompanhar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, também é importante. E um abraço a todos, estamos juntos, estamos de volta a qualquer momento. Valeu, tchau, tchau. Arsenal!